pessoal já, que nem os aparelhos que entram, o pessoal já vai metendo um rebalde de cara, sem fazer os testes básicos. O que eu vou passar aqui agora, hoje nesse vídeo aqui, muita gente, a maioria do pessoal do grupo aí, dos técnicos, já sabe esse procedimento. É os testes básicos que a gente faz antes de rebalar, né? Então uma dica importante que eu vou dar aqui, que é bem interessante. Normalmente quando eu pego o PS3, tanto o FAT quanto o Slim série 2K, que eu pego com defeito de load, primeiro eu já passo para o cliente rebal, mas nem sempre é rebal. Normalmente vamos dizer assim que 70% dos aparelhos é rebalem, 15% algum capacitor cerâmico, algum regulador, algum transistor em curto, algum regulador, e 15% é problema nos token, que a gente resolve com os tântalos, né? Mas eu vou te falar o que os testes, eu vou falar para vocês os testes iniciais que eu faço antes de partir para o rebalem, né? A primeira coisa que eu faço quando eu pego a placa de PS3 que está com, por exemplo, com reload, é verificar se tem algum sinal de ressolda, se já foi ressoldado, se tem algum resíduo de fluxo. Se tiver, faço uma limpeza com o thinner para tirar o excesso do fluxo. Antes de fazer qualquer medição na placa, de qualquer teste, eu lavo a placa com detergente neutro, uma escovinha antistática dessas que eu uso, tá? Aqui, galera, minha bancada é aterrada, então eu trabalho com pulseira antistática. Eu sei que ninguém gosta de trabalhar, mas é muito importante evitar esses problemas com estática, né? Eu não vou entrar em detalhes agora a respeito de estática de proteção SD, mas eu acho muito importante isso. Outra coisa, como eu disse, eu faço a limpeza debaixo da torneira mesmo, com água corrente, sabão, detergente neutro, escovinha, lavo a placa inteirinha, enxago bem com água corrente debaixo da torneira e meto na estufa de 10 a 12 horas aí de 80 a 100 graus. Vou dizer que, olha, vocês vão se surpreender, mas uma grande parte, você vai ver que só de fazer a limpeza, você vai ver que muitas placas vão voltar a funcionar. Apenas com a lavada que você dá e a desumidificação dela, né? Que já serve também para depois fazer um futuro rebal. Só esse procedimento já vai resolver grande parte dos problemas. Mas vamos lá, fez esse procedimento, lavou a placa, mesmo assim a placa não startou. Os testes básicos que a gente tem que fazer, primeiramente, é medir os fusíveis de proteção das linhas, né? Que no caso, sei que muita gente já sabe disso, mas eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente está em dúvida disso e não sabe nem como é que mede. Então tem os fusíveis, que no caso os PS3 vem com a nomenclatura e começa aqui, por exemplo, esse aqui, ó, F6302, F6305, 6304, são todos fusíveis, né? Como é que vai medir? Na escala de continuidade, escala de diodo, vai lá e mede, ó. Tem que bipar. Se tiver algum aberto, substitui. Ó, esse eu bipou, fusível tá bom, não tá aberto. Se tiver algum que não é aberto, troca e vê se sanou o problema. Se não sanou, pode ser que tenha curto, né, em alguma dessas linhas do fusível. Esse é o procedimento de teste básico. Outras coisas que causam problema de load, de desarmamento da fonte. O PS3 tem esses reguladores, esses transistores, né? Transistores e reguladores que trabalham na linha de 12 também, que alimenta o processador gráfico, o RSX, e o CEL, que é a CPU. Esses reguladores, normalmente esses FET, quando entra em curto, normalmente esse capacitor, por exemplo, um dos dois entra em curto, esse capacitor do lado também entra. Então aí você vai medir ele, ponta preta no terra, escala de continuidade também. Um lado dele tem que dar uma resistência alta, do outro lado terra. Se estiver drenando por terra dos dois lados, você tem um curto. Mas normalmente o curto às vezes não é nem no capacitor, às vezes sim, às vezes não, mas a maioria às vezes é algum dos transistores que está em curto, aí põe ele também. E normalmente quando algum desses transistores entra em curto, e que você vai medir no capacitor cerâmico que ele está em curto, às vezes o fusível da linha de baixo também vai estar aberto, certo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele abre também.
Às vezes você vai lá, está com o fusível aberto, você testou ele primeiro, você trocou, ele queimou de novo, é provável que você tenha algum desses transistores de potência aqui, desse transistor FET em curto, né? E assim por diante, você vai, e não só esse, tem esses transistores aqui, todos esses transistores da linha de 12 aqui, vocês vão fazer teste, tá? Esse é o procedimento básico. Esses capacitores cerâmicos aqui, vocês podem testar todos, é o mesmo esquema para testar. Esses que trabalham na linha de 12 aqui, né? Um lado resistência alta, do outro lado terra, tá? Então, esse aqui é o teste básico que a gente faz antes de meter rebalo na placa, né? Você testou os fusíveis, então beleza, testou esses transistores, esses reguladores da linha de 12, tá tudo beleza. Outra coisa que causa o load também, o desligamento da fonte, é o CI HDMI em curto. Quando ele está em curto, ele também causa esse problema. Como é que você vai medir? Esse capacitor e os capacitores aqui de baixo, ó, mesmo esquema de medida que eu mostrei do outro. Se tiver esse capacitor estiver em curto dessa linha aqui, esses pequenininhos aqui, com certeza o CI HDMI está em curto. O problema está nele. Aí trocando, sendo o problema. Eu não vou falar de linha de standby, porque normalmente esse defeito de load normalmente está relacionado aos 12 volts. Ele dá standby normal, mas na hora de ligar ele desarma. Mas como eu falei, 80% desses problemas é solda fria, vamos dizer 70% desse problema é solda fria, principalmente no caso dos reloads no RSX. Às vezes problema no céu também, mas a maioria é RSX. Então vamos lá por etapas. Você trocou, fez os testes nos transistores, não é. Verificou os reguladores, os transistores, né, da linha de 12, estão todos ok. Fez esse teste do CI HDMI. Qual que é o próximo teste para saber? É o famoso ME, que é o mínima esquentação, né? Esquentação mínima. Mas é aí que entra a dica que eu acho que é valiosa, que eu estou tendo assim, 98% de aproveitamento nos meus PS3. É na hora de fazer esse ME, cara. É os testes que a gente vai saber para isolar o problema. Eu percebi que o pessoal faz um ME errado. O ME não é feito o procedimento igual o procedimento de reflow. O pessoal coloca a placa na máquina. Colocando na máquina, você não vai isolar o problema, você não vai saber, porque você vai estar esquentando a placa inteira. Então, para você fazer um ME bem feito e saber em qual dos chips que está um problema, você tem que isolar o outro. Por exemplo, se a gente, vamos supor aqui que a gente está com defeito, fizemos todos os testes, a gente não sabe se o defeito está na RSX ou no céu. A gente vai fazer um ME nele, né, que é uma esquentação mínima para poder a fim de teste, né? Então como é que a gente faz? A gente isola, coloca uma fita térmica aqui, uma fita de alumínio ou uma Kapton aqui, obstrui, isola o problema, né? Você vai tampar aqui com ela, isola também os Tolkien também para evitar danificar. Aí como é que eu faço o ME aqui? Como eu falei, se você colocar a placa na máquina, numa estação, aqui eu trabalho para SP360, o pessoal que trabalha com churrasqueira, se você colocar a máquina para fazer o ME, o teste, automaticamente você vai estar aquecendo a placa inteira, você não vai saber em qual componente que vai ser o problema. Você tem que saber qual que é o problema. Como é que a gente vai fazer esse ME aqui? Então vamos lá, eu coloco aqui a fita crepe, eu não vou colocar aqui porque isso aqui é uma placa de sucata, é só para fim de teste mesmo. Isolo aqui com a fita de alumínio ou Kapton. Eu uso aqui, muita gente conhece, mas tem gente que não conhece, é fluxo de solda líquido. Eu trabalho muito, uso muito em celular para fazer ressolda. Então como é que eu faço o ME? Eu aplico o fluxo líquido aqui na placa, ó, né, até que passe para o outro lado, preenche o chip inteiro, ó. Colocou, certo? Aqui está isolado, tá? A gente isolou, no caso, estou dando um exemplo, claro, né? Vocês usam a estação aí em torno de 400 graus. O fluxo caiu. O fluxo esparramou já pro chip inteiro aqui, né? A gente vai vir com a estação aí em torno de 400 graus. Movimentos circulares, apenas em cima do chip que você está fazendo o ME. Galera, eu garanto para vocês que se for problema de solda fria, vai voltar a funcionar. O que acontece? Mas isso aqui só serve para fins de teste mesmo.
Aqui você está mandando calor apenas para o chip, ó. Você não está mandando calor, então você está isolando o problema. Porque se você fizer um ME e esquentar o chip do lado, o PS3, qualquer esquentadinha que dá no chip, ele volta a funcionar. Só que infelizmente você vai estar fazendo chip, às vezes rebale no chip errado. Tá? Esse que é o problema que eu vou entrar em detalhe agora, que é o problema de retorno dos PS3. Ó. A hora que você vê que o fluxo já evaporou, o fluxo líquido, porque esse fluxo é um fluxo bem fininho, ele parece uma água mesmo. A hora que você viu que o chip, ó, ainda tem um pouquinho de fluxo aqui, ó. A hora que vocês verem que esse fluxo aqui tiver evaporado, que não tem mais, que ele evapora muito mais rápido que o fluxo resinoso que a gente trabalha normal para rebalo, né? Ó. Ó, tá quase terminando de evaporar, ó. Evaporou. Já está feito o ME, galera. É só isso. Você não vai precisar de chegar a ponto de ponto de fusão no caso de um reflow. O ME não é para isso. Eu garanto que quase 100% de certeza que fazendo esse procedimento aqui vocês vão ter resultado. Vocês vão estar isolando, sabendo se o defeito realmente é no RSX ou no céu. Porque o que acontece? Muitas vezes eu percebi que acontecia rebalem no retorno nos PS3. Pegava o PS3, por exemplo, com defeito, acho de load. Você vai lá, faz um rebalo, já mete um rebalo direto no RSX. O videogame não estava funcionando, ele volta a funcionar. O que acontece? Às vezes não é que o rebalo você fez o rebalo e funcionou. Funcionou porque você, às vezes, na própria máquina de fazer, você aqueceu o céu. Então o que acontece? Ele volta a funcionar, mas não porque você rebalou o RSX, porque ele recebeu uma esquentação. Até mesmo um pré-aquecimento, por exemplo, na máquina, ele reaqueceu o céu e voltou a funcionar. Aí o que acontece? Vocês mandam o videogame, testa o videogame, ele está funcionando, você manda para o cliente, passa 15 dias e ele voltou. Aí você vai achar, puto, o rebalo ficou mal feito. E o problema não foi no rebalo, é porque você não rebalou o chip certo, você apenas rebalou o chip que você achou que estava com defeito. Né? Então, por isso que essa dica do ME é interessante, porque você isola. Vamos supor, você isolou aqui e fez o ME no RSX, não ligou? Repete o procedimento, isola o RSX e faz o ME no céu. Fazendo isso, você vai estar isolando o problema, você vai estar sabendo se o problema de fato é o que você está fazendo. Então isso aí eu acho que eu tenho muito resultado fazendo esse procedimento, galera, muito mesmo. Depois que eu passei a fazer esses testes, igual eu te falei, qualquer esquentação mínima que você dá no chip do PS3, ele não é igual ao Xbox, ele volta a funcionar. Então, o PS3 ele aceita mais ME do que os Xbox. Para ME eu acho que ele é melhor, para fins de teste, claro. Isso aqui é somente para teste mesmo, não adianta querer mandar para o cliente que você não vai ter retorno. Então a gente testou, fez o ME, funcionou, rebala e manda bronca. Outra coisa, no caso do rebalo do RSX, aqui galera, o que eu faço? Tem duas opções. Ou você faz com esfera 0,6 e mantém os capacitores de apoio, que é os que vai os dois em cada lado, ou você faz com 0,50 e tira. Agora eu vi o pessoal fazendo com 0,50, aliás, com 0,55. Fazer com 0,50 não é legal. O que acontece? O chip, esse chip ele é muito pesado. Então você tirou as almofadinhas, no caso, os 4 capacitores. Você fez com a 0,50, a chance do chip esmagar as esferas é grande e não fica um rebale bem feito. A solda acaba trincando, então o interessante é fazer ou manter os capacitores e fazer com 0,6, que eu faço aqui, funciona muito bem, ou você remove os 4 capacitores e faz com 0,55. E outro detalhe, PS3 não dá aquele toquinho para ver se o chip balança, porque como eu falei, como esse fato de ser um chip pesado, você tem um risco de desalinhar, trincar uma solda. Então no PS3 não aconselho fazer aquele toquinho depois que você rebalou, que aqueceu para o chip dar aquela sambadinha. Não é interessante. No caso do PS3, só fica
fique atento a hora que o chip assentar e já finalizar o processo, sem dar o toque. Então, os procedimentos básicos que eu faço é esse daí. Eu tenho muito resultado com o PS3 fazendo esse procedimento. Tá? Outra coisa que é importante em PS3, muito, mas muito importante mesmo, é a desumidificação, principalmente a fim de não arrancar pad, cara. PS3, se você não desumidificar, a chance de você arrancar pad na hora de tirar o chip é muito grande. É uma placa sensível, né? Então, uma desumidificação bem feita aí, você vai estar diminuindo muito esse problema de arrancar pad na placa. E agora, o grande problema dos PS3 FAT de ter retorno é o fato do chip já ter sofrido muito estresse com reflow. Já teve videogame que está no mercado já há muitos anos, já, a maioria que você pega já foi feito reflow 4, 5 vezes, então assim, a chance de retorno é grande. Aí nesses casos o certo é trocar RSX e colocar um novo, embora que você vai comprar no mercado aí hoje é tudo retirado de aparelho, então muitas vezes também você não vai ter uma peça de qualidade boa não. PS3, galera, outra coisa, eu não aceita qualquer pasta térmica. Tem umas pastas térmicas que chip que tem o dia, né, o DAI aqui, ele não aceita qualquer tipo de pasta térmica. Então uma pasta térmica boa para se usar em PS3, eu vou estar mostrando aqui, ó. Essa Arctic Silver Ceramic 2, ela é boa. Ou a Arctic Silver 5, né, que é eu uso até uma de 12 gramas, que pessoal, embora seja uma pasta térmica cara, então essa daqui, o volume dela é pequeno, então como vai bastante no PS3, então eu aconselho essa cerâmica aqui, tá? Ceramic 2, ela é muito boa para PS3. Xbox já é mais fácil, aceita qualquer pasta térmica que você coloca, ele mantém uma temperatura boa, agora o PS3 não mantém, cara, então tem que usar uma pasta térmica de qualidade. Eu já fiz teste com várias aqui e muitas acabam aquecendo. Então é isso aí, galera. As dicas que eu fiquei de postar, eu sei que muita gente já está careca de saber desse procedimento aqui, muita gente já sabe, mas tem muita gente no grupo que está em dúvida. Então